Hoje eu tô com 29 anos, Certo. sendo praticamente 29 dentro da espiritualidade. Você nasceu em berço já espiritualista. Eu brinco, né? Tem uma piada que o Rodrigo não gosta muito, mas eu brinco que eu não nasci no terreiro porque minha mãe teve que ir pra maternidade, cara. Mas de fato, pelo que você tá falando então, a tua mãe já era Então, já era envolvida com verdade, espiritualidade, teus avós também, não? Como é que é? na verdade, a família é um antro católico e minha mãe teve um problema na gestação, onde ela foi chamada para ir no terreiro, e aí começa toda a história da Bianca sendo trazida ao mundo espiritual, né? Do mundo espiritual para o mundo terreno, porque minha mãe tinha um problema muito sério no rim, né? E ali começa a minha trajetória com o seu Zé Pilintra, onde um pouco antes de eu nascer, meu pai vê seu Zé Pilintra do lado do meu berço. Poxa, tão cedo assim já... E Já tava aí, acompanhada. já estava acompanhada, né? E aí vem a família indo para a religião por conta de um problema de saúde, né? Onde minha mãe tinha que me tirar o rim. E, cara, seu Zé Pilintra fez milagre na vida da minha mãe. Hoje eu tô aqui, viva, bem, minha mãe bem. E a espiritualidade tá aí desde que eu nasci na raiz, assim, sanguíneo realmente, porque não tem explicação, né? Não tem. Foi realmente muito nova, muito nova. E aí começa a trajetória de terreiro, de minha mãe não querer aquilo, minha mãe achar que eu era muito nova. E aí começa tudo isso, visão de espíritos que eu não sabia o que era gente, o que era... Na infância já tinha essa mediunidade Já tinha essa aflorada. mediunidade aflorada. Começa ali visão de coisas que eu não conhecia, membros da família que eu não conheci porque já eram falecidos. E a minha mãe falava, mas filha, como que você sabe disso? Ah, mamãe, o vovô me contou. Né? Hoje eu tenho 29 anos, meu avô é falecido há 31. Então, foi muito bacana, assim, a evolução. Hoje, como pessoa, né, como mulher adulta. Mas enquanto criança, foi muito, muito, assim, perturbador. Para os pais, para a família, aonde questiona a sanidade mental, aonde questiona por que isso está acontecendo com a minha filha. Eu acho que pros pais que tem o dogma religioso ali deve ser bem mais difícil, porque a criança já vai com naturalidade ali do negócio, né? Sim, foi um susto para eles, né? Todo mundo muito católico. Sempre tinha, o tio é da religião, é da Umbanda, ou é do Candomblé, ou é do Espiritismo, mas ninguém realmente afunda ali a raiz. Era todo mundo católico, era uma coisa bem leve, assim, né? E aí começa a trajetória de voltar para terreiro por causa da Bianca, porque minha mãe não queria mais aquilo, ela queria me tirar daquilo. De fechar minha visão, de procurar benzedeira, de procurar tudo que pudesse explicar o que acontecia comigo. Foi bem complicado. E aí, como é que foi que você chegou no terreiro? E aí eu tinha essas visões, eu conversava de entidades se apresentarem para mim enquanto criança. E num belo momento ali de uma fase difícil dos meus pais, uma entidade da minha mãe se apresentou, que ela já era médium. Olha, leva essa criança para o terreiro, ela tem um dom, ela precisa cuidar, ela precisa se desenvolver. E ou você corre, ou ela vai começar a ter problemas, assim, porque ela precisa ser uma pessoa comum, ela precisa ser uma pessoa normal. Viver a vida, né? E ali minha mãe começa a voltar para o terreiro. Eu fui, achei muito bacana, porque eu não entendia, né? Eu fui a primeira vez com, mais ou menos ali que eu lembro já com consciência, uns 4, 5 anos. E eu achava aquilo tudo muito bonito. E eu lembro que a gente começou a frequentar um centro de Umbanda até então. E meus pais me levavam em giras comuns, né? Que poderia ter criança ali dentro, né? Que tem um dogma que criança não pode participar de toques de Exu, né? E ali meu pai e minha mãe me levavam, então, para giras comuns. E numa bela gira dessa, eu comecei a chorar muito, passar mal, todo mundo achando que eu tinha pego alguma coisa ruim ali, algum espírito, né, nocivo. E era simplesmente a minha linha d'água, né, Mãe Iemanjá se apresentando aos 6 anos de idade. Então a minha primeira incorporação num terreiro de Umbanda foi aos 6 anos de idade. Caramba, 6 anos de idade é muito pouco, cara. Na boa. É muito pouco.
Pra isso acontecer. É algo que com certeza você tá. É precoce. E assim, eu não sei qual que é a tua. A gente vai entrar nisso futuramente. Eu não sei qual que é a tua crença em relação à vida após a morte, encarnação e blá. Mas se a gente for tratado no âmbito de reencarnação, você com certeza veio tipo. Você deve ter falecido na outra vida fazendo alguma magia. Sabe? E aí você já chega, parece que só na continuação do trabalho. Basicamente, eu acredito nisso, sim. Porque foi tudo muito, muito ingênuo, né? Como uma criança... por mais que a gente brinca, né? Eu tenho filho... Você sabe que a criança pode, por intuito, né? Por ver os pais, brincar, que tá incorporando... Eu fiz muito isso. Que tá gargalhando, né? É normal, eu tive uma vivência assim. Meu pai falou que tá baixo o meu som, viu, Bruna? Tassiana. Falou que meu som tá baixo, Tassiana Moura. Tá bom? Eu, quando eu era pequeno, é mais ou menos a idade que você falou aí. O meu pai, ele ia na Umbanda e ele incorporava dentro de casa o caboclo, 7 flechas. E, porra, fazia igual, mano. Fazia igualzinho. Oxi. Tava nem aí, mano. Chegava lá na porta do escritório da minha avó, batendo no peito, gritando lá. E todo mundo, ai que bonitinho, imitando. Como é que é, tal. Aí eu achava que ia fazer a festa da família, velho. Era Natal, todo mundo, foda-se. Então, e aí hoje como sacerdotisa, eu consigo te falar qual que é a diferença que você vê, né, essa faculdade mediúnica numa criança. Qual é a diferença de você entender? É uma incorporação, é uma irradiação ou é uma imitação? Então, acho que essa se torna uma pergunta. Como você vai entender em uma criança, de fato, o que é uma incorporação, irradiação, o que é um fingimento, uma brincadeira? O que acontece? As entidades vinham já muito nova, como eu falei, né? Isso foi um caso isolado aos 6 anos, 6 para 7 anos mais ou menos. E aos 8, 9, realmente vinha entidades ali se apresentando, riscando o ponto. Eu sou assim, eu sou fulano de tal, meu nome é tal. E eu vim na vida da minha filha pra X coisa. Pô, se minha filha com 8, 9 anos começa a riscar a ponta e fala, eu vou juro por Deus, eu vou falar, cara, com 30 ela já vai ter virado um Exu aqui, eu não sei. Eu pensei que você falou que tinha largado ela na esquina. Não, ela fala, pô, daqui com 30 ela já é uma pombagira encarnada então, porque, porra, não é? Para e pensa. Você vai falar, caramba, pô. Muito novo, ainda mais que você vai até desenvolver. Mas esse lance que você falou de não saber se tá imitando ou se tá vindo mesmo ali, eu acho que a criança, ela explica de um modo muito mais natural ali o que ela tá sentindo ali, né? Porque ela não tem a maturidade de falar, olha, eu pesquisei na internet, ou eu vi alguma coisa, ou alguém me contou. Então eu tinha sonhos, eu tinha avisos, eu tinha uma entidade específica, né? Que no caso era um Exu Mirim, que ele me acordava exatamente às 3 horas da manhã e falava assim, das mãe, vai acontecer isso tal dia, com tal pessoa, em tal lugar. Como que você vai falar? A criança vai imaginar uma situação, ou de perigo, ou de um presente do universo ali, para alguém que ela mal conversa. Ou papai, mamãe, vai acontecer X coisa com você. Você vai se cuidar? Ele mandou te avisar. Toma banho disso. Acende uma vela pra fulano. Você tem fulano, ó, tá do seu lado, ele é assim, assim, assim. Então não tem como você falar que era uma imitação ou era uma brincadeira de criança realmente. Né? Eu trocava qualquer coisa da minha vida pra estar dentro do terreiro. Mas não porque os meus pais me forçaram ou porque era uma coisa tóxica. É porque eu me sentia bem de estar ali e falar, eu estou fazendo algo por alguém. Era muito bacana essa ingenuidade, né, de criança. Essa coisa sincera, pura. Porque não tem a maldade de falar, a minha pombagira tem que ser assim, o meu Exu tem que ser assim. É vaidade, por ego. Né? Não tem, não existe. Né? E ali, aos 12 anos, começa realmente a primeira vez que minha pombagira me pegou. Né? Veio assim, daquele jeito...
falando, escrevendo, assim, escrevendo, né, modo de dizer, o ponto riscado dela, ó, é assim por causa disso, eu quero que seja assim, você vai seguir tal coisa. E todo mundo achou aquilo, assim, absurdo. Não, como que uma criança de 12 anos tá incorporando pombagira? Minha mãe, assim, não é assim que funciona. Tá bom. Então, quando ela tiver mais velha, eu volto. E aí, começou toda a trajetória com essa mulher que hoje é a rainha da minha vida, que é Dona Maria Padilha. Né? E assim, se eu sou quem eu sou hoje, foi por ela. Ela me ensinou o que é ser uma mulher. Ô Bianca, pelo seu falar, porra, são 404 programas que a gente faz aqui já. Pelo seu falar, dá pra perceber notoriamente a sua emoção. Sim. Em falar do seu início do caminho espiritual, até de momentos antes de você nascer. O que é muito louco, você fala com emoção antes de você nascer. E quando você falou agora especificamente de Padilha. Qual é o sentimento que vem ao teu coração quando você fala sobre essas coisas, diferenciando, logicamente, o pedaço familiar, o pedaço do início na espiritualidade e o ponto da Padilha? Na verdade, é um misto de sensações, porque eu e ela, assim, altas brigas, assim, né? Porque ela fala, tem que ser A, tem que ser A. Mas por que tem que ser A? Eu sempre me questionei muito. Eu sempre coloquei muito à prova a minha própria espiritualidade. E ela falava, tem que ser A por causa disso, disso e disso. Então é um misto de sensações muito grande, de gratidão, às vezes até de revolta também. Porque e se não fosse assim? Quem eu seria? Será que eu estaria tão bem? Será que eu realmente teria passado tudo que eu passei se não fosse ela? Então eu não consigo ver a minha vida sem ela. Ela sou eu, ela é um pedaço de mim. Eu não sei falar, eu sou uma mulher sem essa mulher na minha vida. Esse ponto que você mencionou, a gente falou faz um tempo, muito tempo que eu falei, acho que eu toquei nesse assunto, acho que a gente estava até na outra sala. Você acredita num fato de... E aí não entra, a gente não vai estar falando de Kimbanda especificamente. Sim. Nesse ponto. Mas no fato de você, talvez, ser essa Padilha como se fosse num multiverso, ou se fosse uma dimensão diferente, cuidando de você aqui? Não tenho essa visão. Lógico que eu não tô aqui pra cagar regra de nada, não, né? É a minha visão. Vista, lógico. Mas assim, eu entendo que todas as nossas entidades, todos os nossos ancestrais... São ancestrais, de fato. Então você tem muito da personalidade dele dentro de você. Eles escolhem realmente estar com você ali, sendo ancestral, vindo cuidar de você, ou falar, olha, não passa por aqui, não pisa por aqui, o caminho é tortuoso, o caminho não vai dar certo, porque eu passei. Então ele é um pedaço da gente. Ele tá dentro de nós. Mas e se você for, tratando novamente de reencarnação, se você for um fractal de uma reencarnação de um ancestral seu? Ou seja, acaba sendo um pedaço dele. Sim, também. pode, não, tem lógica no que você tá falando. Não, é uma teoria, mas eu tô jogando no ar aí. Não, pelo menos na minha visão, não. Nem sei se tem alguém que acredite nisso. Eu tô jogando... Não, eu acredito que assim, realmente é um ancestral que liga algo a você. Você voltou com uma personalidade ou uma crença dentro de você que aquele ancestral te traz como uma posição de vida. Uhum. Olha, eu passei por isso. Então, filha, faz assim. Vai por aqui. Igual um carinho de pai e mãe. Filha, eu bati a cabeça. Não bate aqui, não. Porque vai acontecer isso. Pode não acontecer. Mas eu tô te dando um caminho de não trilhar. Entendi. E você, então, falando sobre tudo isso, você teve a sua incorporação com 6 anos, você começou a incorporar e desenhar ponto riscado lá com os seus 8, 9 anos, e você foi prosseguindo dentro dessa tua vida espiritual. Isso. Na parte da adolescência, não existiu algum momento que você deu uma desapegada?
Não tem como, não. Não desapegado, eu tô falando, tipo, totalmente. Mas aquele momento que você... Pô, você foca em outras coisas. Você tem amigos, época de namoradinho e tal. Não tem como falar que não, porque assim, né? Eu começo ali dentro da Umbanda, começo a trabalhar. Tanto que tem até, não sei se existe até hoje, porque faz muito tempo. Mas eu fiz confirmação dentro da Umbanda, né? Que eles chamam. Que é pra você dar paz, começar a trabalhar. E eu tenho um caderno, a primeira vez, aos 11 anos de idade, com os pontos riscados de todas as entidades que já pisavam. Né? E ali, depois, eu na trajetória, já volto um pouquinho, mas depois, aos 16, eu refaço, no mesmo lugar, no mesmo terreiro, essa confirmação. E bate a mesma coisa dos 11. Então, pra mim, foi bizarro, né? E assim... Voltando à questão, eu passo pela Umbanda, passo pelo Candomblé, fico numa Umbanda de Omolocu. Então vamos fazer a diferença aqui, vamos separar por pontos. Você passa pela Umbanda até quantos anos? Eu fico na Umbanda, é que assim, eu nunca saí da Umbanda real. Por quê? Os meus pais são umbandistas, né? Começou a vir o fato do Candomblé por causa da Bianca, porque as minhas entidades pediam coisas que não tinham na Umbanda. Né? Então assim, o que é isso? Olha, eu sou filha de um orixá X e ele é assim, ele é assado. Até bobo de falar de criança, né? Olha, eu vi uma mulher na cachoeira, dentro d'água, só que dentro d'água ela pega fogo. Como que isso faz sentido? Me explica. E as pessoas não entendiam como aquilo chegava pra mim. Uhum. Mas como assim? Não, eu sonhei, ela me falou isso, isso e isso, e agora eu não sei o que fazer. O que você me fala pra fazer? Então foi ficando vago a Umbanda ali com as coisas que vinha pra mim, né? E aí, até mais ou menos essa idade de 12, 13 anos, Umbanda. Aí começa a trajetória de Candomblé, de santo, e tem que fazer isso, e tem que fazer aquilo, e corre pra lá, e corre pra cá. Enfim. E aí chega... a primeira vez aqui em Umbanda na minha vida. Porque o que acontece? Dentro dessa mesma Umbanda que eu iniciei, não era uma casa de axé aberta. Era uma casa de amigos que estavam cansados, vamos falar a verdade, do ser humano, de fazer cagada por aí. E se juntaram, não, vamos trabalhar aqui, vamos se ajudar e acabou. Então os Exus não vinham naquela regra Umbanda. Então, minha própria mãe carnal, eu via seu Tata Caveira trabalhando com coisas que pra ele, pra nós terrenamente, era uma guia do tamanho da minha mãe. Pra mim era uma corrente de ferro. E aquilo eu te falo com experiência própria hoje, que não era um trabalho de Umbanda. Então começou a mesclar coisas na minha vida. E aí eu vejo um toque, né? Já lá mais ou menos nos seus 14 anos, de uma quimbanda que hoje... cara, só gente muito antiga vai ter. Eu não consigo nem falar assim, é uma quimbanda X. Por quê? Porque é tão antigo que não colocaram nomenclatura. É uma luciferiana, é uma malay. Não colocaram nomenclatura, era um culto a Exu. Fundamentalmente, a quimbanda é culto a Exu, né? Entendeu? Que as pessoas eram tão simples. Era uma coisa tão densa que hoje eu tenho até algo próximo disso e tal, mas assim, não vejo que é esse nome, que é essa vertente de quimbanda. É uma coisa muito antiga. E ali eu fui apresentada. Ali eu começo a trilhar caminhos de quimbanda. Então a gente